tem preço e é caro e alto. Paulo estava pagando o preço de viver assim, estava preso. No fim da ditadura militar, no nosso país, na década de 80, pregando em uma igreja, eu dizia que era muito fácil ser crente. E hoje está mais fácil. E foi me ter a comunidade o seguinte: só aqueles de cabelinho mais branco vão entender. Você que é mais novo não viveu isso. A repressão do período militar da década de 60 e 70, em que nas nossas igrejas havia dedos duros. E se você dissesse alguma coisa no sermão que cheirasse comunismo, você era preso no dia seguinte. No fim da ditadura militar, eu perguntei aos irmãos se agora parasse um cara no nome da Polícia Federal aqui e dissesse assim: quem disser que Jesus é Senhor vai morrer fuzilado. Eu queria saber quantos de nós vamos ficar aqui na igreja. O mesmo silêncio que vocês fazem, eu ouvi aquele dia. É fácil ser crente quando não há perseguição. É fácil ser crente quando a gente não é contestado na nossa fé. Mas é a busca da santidade e os valores do reino que podem nos colocar em perigo. O cristão autêntico incomoda a sociedade, porque ele não vai furar fila no banco, porque ele vai devolver o dinheiro do troco que ele deu mais, porque ele vai pagar os seus impostos corretamente. Ele não vai juntar recibos do imposto de renda, e até dia 30 de março eu vou fazer isso, né? E está todo mundo agoniado de saber se ele vai pagar ou receber. Eu vou pagar o imposto de renda. Fora tudo que vai pagar no João. Mas não podemos juntar recibos, porque isso é imoralidade diante de Deus. Isso são amarras na nossa vida. É fácil ser crente quando você não é perseguido. Mas se você quer viver uma vida autêntica com Deus, você precisa estar disponível para ser transformado segundo os valores do reino de Deus que estão em Jesus Cristo. Na vida da igreja, isso é semelhante. Nós precisamos soltar as amarras que existem, que foram criadas, atadas na história da igreja. Amarras, algumas criadas por nós mesmos, outras por outros, que nos foram legadas e nós nos tornamos vítimas delas, mas precisamos deixá-las, esquecendo-nos das coisas que para nós ficam. E isso implica na igreja também perdoar e ser perdoado, deixar as amarras, soltar as amarras. Esquecendo das coisas que para nós ficam significa deixar, implica em deixar padrões que nos seguram, que nos amarram. E aí eu volto à expressão que eu usei lá atrás: pastor, sempre foi assim. Isso é maldito, isso é anátema. Mas na Bíblia tem outros exemplos. Você quer ver que coisa interessante? Dê uma olhadinha no livro de Êxodo. Tem uma coisa muito interessante. Livro de Êxodo, capítulo 16. Veja que bacana isso. Isso já acontecia lá atrás. 4.000 anos antes de nós chegarmos aqui. Já tinha gente amarrada com cordas muito fortes.
Êxodo 16, veja o verso 3. Mas eu vou ler o número 2 para ter um pouco mais de sentido para nós. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Nem se mês de caminhar aproximadamente. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Olha que bonito. Toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão, lá no deserto. Viu que bacana? Essa é uma das coisas que acontece na igreja, o murmúrio. Mas veja o verso 3. Aqui estão as amarras. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos para não fartar, pois nos trouxeste este deserto para matar de fome toda esta multidão. Você consegue ver isso? As amarras? O objetivo daquele povo era chegar em Canaã, não é isso? Terra prometida. Deus nos libertou com milagres fantásticos, não foi? Abriu o mar para que eles passassem para Egito, não foi? Mas quando chegaram no deserto, reclamação, murmúrio, e olha as amarras do passado. Oxalá, seria muito bom se a gente tivesse morrido lá, mas comendo carne. O povo não está olhando no retrovisor, o povo está com as costas para o objetivo e olhando lá para trás para as panelas de carne e para as fatias de pão. Como igreja, queridos, nós precisamos soltar as amarras que nos prendem, que não nos permitem caminhar. Precisamos deixar as panelas de carne e caminhar para o alvo. Precisamos buscar a santificação da igreja, esquecendo das coisas que para trás ficam na nossa história, que nos impedem de caminhar, mas avançando para o alvo. Implica em vivermos segundo os padrões, os mandamentos de Deus, os padrões do bem, como igreja, não apenas como indivíduos, mas como igreja. E aqui eu quero declarar a vocês que têm encontrado alguns padrões aqui que não são de Deus e que precisam ser transformados e serão transformados pela obra do Espírito Santo, pela força. Um deles é: uma igreja se sustenta e se mantém apenas com dízimos e ofertas e nada disso. Tudo que passa disso não é bênção. E haverá um tempo em que nós olharemos para trás, ou deixarmos as amarras também, e vamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque já não estamos mais submetidos a esse tipo de situação. Tenha fé, querido, porque sem fé não agradaremos a Deus. É preciso deixar essas amarras. Implica em avançar, em vivermos segundo os padrões da palavra de Deus. Significa que precisamos viver intensamente a ação do Espírito Santo. E para mim, o serviço do Espírito Santo, ou melhor, a ação do Espírito Santo, se manifesta e fica nítida numa igreja, através de duas coisas: a transformação do caráter de cada crente, e o segundo, no serviço que o crente presta a Deus na comunidade de fé. Eu não me preocupo com dons do Espírito, não me preocupo com manifestações chamadas espirituais, me preocupo com mudança de caráter, com o serviço prestado à casa
Aí sim eu digo que a igreja está cheia do Espírito Santo. Porque muitas manifestações que hoje rondam as igrejas não necessariamente são do Espírito Santo. Mas mudança de caráter, só o Espírito Santo pode fazer. Ninguém além. E um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é aquele que tem paz, alegria, amor, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo. Isso é transformação de caráter. Alguém que fala línguas, mas que não tem caráter, a língua é mentirosa e não é ação do Espírito Santo. Portanto, não me preocupo com manifestações espirituais, me manifesta sim a presença do Espírito, a mudança do nosso caráter. Se roubava, não roubo mais, isso é mudança de caráter. Se eu fazia recibo com ajuda do imposto de renda, não faço mais, isso é mudança de caráter. Se eu não era dizimista, agora eu sou, isso é mudança de caráter. Isso mostra quem é um verdadeiro cristão. Se eu falava mal dos outros, não falo mais. Se eu não perdoava, agora eu sou perdoador. Isso é transformação de vida. E nisso o Espírito Santo está presente plenamente, totalmente. E aí ele habita em nós. E quando o Espírito habita em nós, se ele nos quiser dar a língua dos anjos, porque ele nos dá. Mas não precisaremos buscá-los. Porque o Senhor dá a nossa intenção desejo. Termino lendo o verso 15. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento de prosseguir, tá bom? E se porventura pensais no outro homem, também nisto Deus vos esclarecerá. Paulo estava dizendo lá da prisão, para a igreja lá em Filipos. Provavelmente Paulo estava em Cesareia, na prisão. E certo ele cai para lá para Filipos, lugar longe, essa casa deve ter levado quase 2 ou 3 meses para chegar à igreja, dizendo: se vocês não pensam assim, como eu estou dizendo, Deus não diga a verdade, vamos esclarecer todas as coisas. Termino dizendo: olhe para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, que é a perfeição cristã. Solte as amarras e caminhe na direção deste objetivo. Seja santo, seja um homem e uma mulher de caráter, e foi isso que Deus quer de cada um de nós. Deus nos abençoe. O domingo que vem vou pregar outro texto. Mas venha assim mesmo, na sua casa, para a visitar. Deus nos abençoe.